Agora um negócio que veio na minha cabeça aqui, que é interessante, das primeiras coisas que a gente vendia lá atrás, né? Porque a gente vendia a alternativa ao YouTube, né? E a nossa lógica era veio de um aprendizado que eu tive com meu tio, né? O Rogério Caetano, rei da soja lá de Jataí, Goiás. Um dia ele virou para mim e falou assim: você não planta soja na roça dos outros, não, viu? Eu falei, por quê, tio? Porque se o cara vender a roça dele, ele leva a sua soja junto. Né? E é muito o que acontece hoje. E a gente começou a usar isso muito, né? Para convencer as pessoas o quê? Pô, se você é uma plataforma, você tem que estar independente do canal. Né? Porque assim como o Orkut um dia foi gigante, e o cara que era gigante no Orkut desapareceu junto com a plataforma, porque a soja dele estava plantada na fazenda do Orkut e a fazenda dele fechou, e você ficou quase, você não arranca a soja e leva para outro lugar. Né? E é esse o ponto, né, que vocês estão vendo também, assim, pô, nós temos que usar as plataformas, e não é que você tem que sair da plataforma, você tem que usar as plataformas. Para mim, um cara que faz isso bem é o SBT. Né? O SBT tá no YouTube, mas você entra lá no Netflix, tem Carrossel, tem... Pô, meus filhos ficam assistindo alguns programas do SBT lá. Né? Aí tem Chaves não sei onde, aí tem não sei o que e tal. Então, quer dizer, é uma estratégia, né, de entender que isso aqui é uma plataforma. E, cara, eu tô em vários lugares, né? Vou estar no Spotify, vou estar no YouTube para isso, vou ter uma plataforma própria para mim, vou usar um terceiro, vou usar um Last Link, vou usar a Samba também. Pode usar, gente. Mas é isso, assim, eu acho que tem esse... Bem, tem que fazer uma venda aqui. Claro, vai. Mas esse ponto é interessante, cara, porque isso vale para as pessoas também, para a audiência das pessoas, né? Porque às vezes o cara, por exemplo, eu tô forte lá no LinkedIn. Mas, cara, amanhã o algoritmo do LinkedIn mudou. Ou não sei o que. Aí acabou meu business. Se o meu business depende daquilo ali. Tirar tua conta dali, né? Cara? Cara. E o tempo inteiro esses negócios estão mudando, né? O algoritmo. O Instagram mudou o algoritmo. Aí, pô, o cara que tinha audiência pra caramba, agora não chega, entendeu? Um dia eu tava falando com o Luciano Huck lá, e ele falou, pô, eu tava gravando com ele. Aí ele falou assim, ô Gustavo, eu tinha, na época, né? Pô, tem 40 milhões de pessoas no Facebook. Foi logo que o Facebook começou a mudar o algoritmo de chegar. Ele falou, pô, não consigo chegar em nenhum por cento das pessoas se eu não pagar. Né? Então o cara é isso, ele vai te apertando de um lado, do outro, o YouTube. Mas é um vídeo longo, né? O que interessa, é o curto ou o longo, o que eu vou dar mais... E isso muda, entendeu? Aí depende da Califórnia lá. O cara na Califórnia fala, nós vamos mudar o algoritmo aqui. Cara, pode ter um monte de negócio que arrebenta por causa daquilo ali. Isso já aconteceu pra caralho. Muda, né? Quando eu me mudei pra Curitiba, eu saí do Rio pra Curitiba em 2016. Eu fazia conteúdo de videogame. Quando eu me mudei pra lá, assim, no mesmo mês que eu me mudei pra lá, assim, eu tava em ascensão, no meu canalzinho. Tava ganhando mais dinheiro do que no trabalho tradicional que eu tinha, que eu era professor de inglês. Aí você largou o trabalho? Aí eu larguei, ainda vivi 6 meses lá no Rio, aí mudei pra Curitiba. Quando eu mudei pra Curitiba, no primeiro mês, mudou o esquema do algoritmo, eu tomei no cu, mano. Sério? Todos os meus números, inclusive a grana, caiu pela metade. Caramba. E assim, foi a ascensão de uns outros canais, usando um outro formato, e eu fiquei, caralho, e agora? Mas o que era a lógica naquele momento? A lógica era um monte de vídeo curto. O que mudou? O seu era curto. E aí ele começou ele começou a incentivar o vídeo longo. A incentivar conteúdo de lista. Por exemplo, 10 coisas que você não sabia sobre Harry Potter. A vida de criador de conteúdo na internet é uma loucura conta disso. Assim, por mais que você tenha uma baita experiência, na semana que vem sua experiência não vale mais nada, porque o algoritmo mudou. Você não tem como ser expert num jogo que muda de regra a cada semana. O seu canal bomba, né? Como é que... E aí? Então, você tem um time ali, não? Eu tenho algumas pessoas me ajudando, mas não chega nem perto de ser uma estrutura disso aqui, assim, né? E eu sinto muita necessidade de precisar de mais time e tudo mais. Mas é muito disso que o Igor tá falando, cara. Aí se eu começo a investir num time e de repente amanhã o algoritmo é outro e meu alcance acaba e aí eu não tenho mais como pagar minha galera e e aí? Então a imprevisibilidade de criação de conteúdo é muito complicada. E esse ponto que você falou pode vir a plataforma e te fuder de um jeito totalmente arbitrário. Exato. Que nem assim, do jeito que eles fuderam a gente aqui, se eu for olhar, eu sou o YouTube, e eu olho o que aconteceu aqui, eu falo assim, caralho, isso é um bagulho no Flow Podcast, vou fuder o Flow Podcast. Eu consigo até, eu vou protestar, porque eu não acho justo, porque
várias questões, mas assim, eles fuderam 7 canais. Bizarro, cara. É, Flow isso Sport bizarro. Clube não tem nada a ver com a parada. Então, assim, a gente ainda por cima, a nossa visão sempre foi: vou espalhar pra tudo quanto é lado essa porra aqui. Só que não adianta. A principal mídia é o YouTube. Você tá, Então, Não tem esse que era o ponto que eu ia falar. É. A gente até... Ok, eu sempre converso isso com criadores de conteúdo sobre não ficar colocando todos os ovos Mas numa não tem cesta outro só. canal, né? Mas não tem. E eles E, cara, se você pegar a estatística de uso de app no celular, ninguém tá usando mais navegador, tá todo mundo preso nos mesmos apps. Essas redes não querem perder esses usuários, então eles vão tirar a opção de linkar, como no Instagram, você só tem como linkar a bio no Instagram. É bizarro. Ou, sei lá, algumas redes já O teve uma época LinkedIn que ainda no- dá pra linkar. Ainda dá pra linkar no LinkedIn. Vamos ver quanto tempo isso vai durar. No YouTube tinha uma época que falavam, se você colocar muito link na descrição, os caras começam a cortar o alcance do teu vídeo, e até faz sentido, não sei se fazem isso de fato ou não, mas faz O sentido. cara não sai fora. Porque o cara tá num ciclo de vídeo e vai ver um link lá e vai pra Mas outro isso site. o foda do YouTube é que tudo isso aí que a gente sabe, entre São aspas, sobre o hipóteses, YouTube, né? é por observação, são hipóteses. Não tem uma regra clara, Ninguém né? conversa contigo mesmo, entendeu? Então tu não sabe, muda as paradas ali, aí tem um post lá no blog, mas aquele post ali nem é verdade, sabe? As paradas nem funcionam daquele jeito. E a impressão que eu tenho é que os caras que mandam no YouTube lá, os caras que escrevem essa Califórnia, porra desse blog, é. eles nunca postaram vídeo. Aham. Eles não sabem como é a experiência do criador. Então, caralho, foda-se, não precisa saber, porque... Só que o algoritmo deles, a verdade é que o algoritmo deles tem vida própria. É. Tem vida Ele própria. funciona. Vida Esse própria, é o exatamente. ponto, cara. Esse é o ponto. Às vezes nem eles sabem. Eles Real, nem sabem. Não sabem mesmo. Porque eles não têm a experiência do criador mesmo. Não tem, nunca postaram um vídeo. Tá ligado? Eu tenho um canal americano que é um canal de comunicação do próprio YouTube. Se abre o canal, dá vergonha alheia. É um bagulho que você... Eles mesmos não Cara, sabem. eles, assim, a mocinha lá que eu vi apresentando o bagulho, cara, parece 2010, vai. Caramba. É tipo, tu fica, que isso? O que tá acontecendo? É horrível. Toda a dinâmica da coisa é horrível. E os caras do YouTube, tu fica impressionado. Sabe? Assim, você só clicou naquele vídeo ali porque ele supostamente tem a informação que você quer. Mas toda a experiência do vídeo é uma merda, porque... Ô, Igor, mas conta antes da treta acontecer, né? Como é que era o tratamento? Você tinha um account Cara, eles manager, nunca você falaram tem comigo, um cara. gestor Na de verdade. conteúdo. Não. Eles nunca falaram. Eu sempre quis falar com Cara, eles. eu Nunca achava falaram que comigo. tinha, assim, pra um cara do tamanho Do de tamanho, vocês, que pois tinha é. um cara A gente nunca que, teve um gerente. cara... Pra você ter uma ideia, vamos lá. Em 2000, foi 19, né, Jean, o lance do PIN? Em 2019, eles demoraram um ano pra me mandar o PIN pra eu pegar o dinheiro que eu fiz na plataforma. Um ano! Que isso, cara. Tem gente que pega essa porra em uma semana, 15 dias. Um ano! E não foi porque eu não queria. A gente encheu... Cara, olha só, vinham pessoas como você aqui, a gente falava, cara, tu não tem um contato gerente lá, lá no YouTube não pra gente falar com alguém, o caralho? Cara, eles davam os contatos, a gente entrava em contato Os caras- e não tinha... Ô, Jean, não tinha resposta ou tinha resposta? Não era nem uma resposta negativa, era não tem resposta. Isso é bizarro, e durante cara. essa treta aqui, a gente falou com eles 2 vezes. E assim, só conseguimos falar com eles por 2 vezes porque um cara muito grande da internet brasileira, que eu não esperava que me ajudaria, me ajudou com o contato. E aí a gente conseguiu marcar uma reunião pra semana seguinte, pra uma terça-feira, rolou uma parada ali e tal. Prometeram algumas coisas que eles só foram... Eu tinha esperança de, conversamos com os caras aqui, expusemos. Tudo bem, se eles desmonetizarem o Flow e não fuderem todos os outros canais, pra mim é o justo, assim. não é justo também. Não é justo, mas, tá, vai, eu vou lutar aqui, mas pelo menos nem isso, eu tinha esperança de eles reverem essa porra nesses 30 dias da punição. Não fizeram nada e eu tive que falar aqui publicamente pros caras marcarem a tal da reunião que eles disseram lá naquela primeira que ia rolar um treinamento, que no treinamento eles leram as diretrizes do YouTube pra mim, que tô fazendo vídeo no YouTube desde 2014, entendeu? Eles não levam em consideração, com modéstia à parte, toda a transformação
que a gente fez na plataforma deles, cara. Exato. É de deixar... Isso que é estranho. de, pô, tu fica, isso caralho. Cara, isso é muito... Quando você tinha falado o lance dos canais, eu jurava que, sei lá, estavam todos na mesma conta. E aí não, eles não tá, foram... né? Eles, assim, são todos AdSense separados, não todos, mas tem pelo menos uns 3 ou 4 AdSense separados ali, e eles falaram assim, não, peraí, vamos fuder esse, vamos fuder esse, vamos fuder esse. E tu fica, cara, qual que é o critério? Tem critério. Foda-se, vamos asfixiar esses caras porque eles estão incomodando alguém. Só pode ser isso. Mas não tem, exatamente. E é um recado ruim, assim, se eu fosse do lado do YouTube, eu pensaria assim, é um recado ruim pra comunidade, né? Que é meio assim, cara, se eu quiser, eu faço a mesma coisa com qualquer um. Exatamente. Entendeu? Aí todo mundo começa assim, será que eu vou ficar aqui? Será que eu não procuro... Vou pro Twitch lá da Amazon, também. vou pro não sei o quê. Exato, mas pelo menos pelo menos o criador de conteúdo começa a se questionar. Fala, pô, será que esse é um lugar? Isso que eu foi legal, estar, porque né? assim, ontem e hoje e também tá rolando o lance lá da campanha da galera ajudando, lá o tal do Monetiza Flow, porque assim, a conversa que a gente teve foi, cara, a água vai bater na minha bunda também. Eu faço um programa ao vivo aqui, X horas. E assim, a chance de eu falar uma parada que desagrada alguém é gigantesca. É isso. Então, porra, vai bater a água na bunda de alguém em algum momento. E esse movimento aí, apesar de... Muito obrigado a galera toda aí que ajudou de verdade. Uma galera falando. Uma galera. Impressionante. Mas assim, eles fizeram por mim. Mas é bom pra eles. Exato. Porque... Ele podia ser o YouTube, pode ser qualquer o YouTube um, chega, claro. aperta o botão e fode você. Exato. E, cara, você não fala com ninguém, fudeu, pô. não tem... Exato. Acabou, Como mano. teve na Muita onda gente- de Cara, strikes também, que, cara, strike também era um negócio que... A gente tá criador de conteúdo fazendo, é com esse impossível, programa aqui, velho. 30 Flow Podcast, absolutamente desmonetizado, 54% a menos de alcance por estar desmonetizado. Aí. E, assim, quem... Será que se bater na bunda de outra pessoa da mesma forma, igual bateu na minha, será que esses caras têm o culhão? E assim, eu não tô querendo desmerecer ninguém, mas assim, a gente teve culhão de produzir programas aqui durante todo esse tempo no Flow Esporte Clube, incontáveis cortes, produzindo conteúdo direto, a gente não parou. E assim, é muito difícil. Tu acha que é mole pra mim chegar aqui, por exemplo, tem um programa que tem um convidado do Rio, o outro de Minas, o outro o sobrevivente de onde? O cara do Pará. Vamos lá, tem 2 do Rio e 1 do Pará. Eu tenho que trazer esses caras, certo? Cara, eu gastei uma grana pra fazer essa Eu porra. vim de avião por conta de vocês. Então, eu basicamente, eu pago pra... eu tô pagando pra trabalhar. É bizarro. Tá ligado? É de novo aquilo que eu falo que a galera só tá vendo a mesa aqui. Mas, cara, tem uma puta operação Exato. aqui dentro. Uma puta operação aqui dentro. Que Pois depende é. disso. Então, mas sabe o medo que eu teria se eu fosse produtor de conteúdo? Se isso rolou com um flow que é desse tamanho, imagina comigo, tá cara. Que eu fudido. sou, às vezes o cara, entendeu? Não, Se você é um criador menor e você não tem o contato do cara lá meu improvável amigo. que te ajudou, fudeu, irmão. Exato. Então tem que levantar a mão mesmo, cara. Tem que se Fudeu. unir e levantar.